Então, mas é isso que temos. A gente mudou, o nosso país mudou, o nosso império está chegando ao fim. E todas as pessoas que investiram nesse império não sabem o que fazer. Bem-vindos a mais um episódio de World Affairs in Context. Hoje eu tenho o privilégio de receber uma convidada fantástica, a Tenente-Coronel Karen Kwiatkowski, que já atuou no Pentágono e também em várias funções na Agência de Segurança Nacional. Desde que deixou o serviço público, a Karen se tornou uma voz importante em temas como guerra, inteligência, liberdades civis e responsabilidade do governo. Ela publica seus comentários sobre política externa e política dos Estados Unidos em várias plataformas, incluindo o excelente Substack dela, que eu leio com frequência e recomendo muito. O link está na descrição aqui embaixo. Karen, seja bem-vinda de volta ao programa. Muito obrigado por participar. É ótimo ver você novamente. Também é ótimo te ver de novo. E é um eterno. Obrigado por me receber. Obrigado por estar aqui. Eu queria começar falando de um dos seus posts mais recentes no Substack, que tem o título "À medida que o Império chega ao fim, sua arquitetura de segurança começa a rachar". Achei o texto absolutamente fascinante e espero que quem estiver assistindo vá ler depois de ver este vídeo. Mas antes, deixa eu citar um trecho do artigo para que o público entenda do que estamos falando. Você escreve que a atual arquitetura de segurança dos Estados Unidos foi criada especificamente para se opor, primeiro à União Soviética, claro, e depois à Rússia, por meio da OTAN. Também para se opor à maior parte do Oriente Médio, através do expansionismo sionista, e para se opor à China em escala global. Ou seja, você diz que toda a economia mundial é um campo de batalha e que as guerras são planejadas para acontecer em outros países, por design. Para mim, isso significa que o intervencionismo e o militarismo estão há bastante tempo profundamente enraizados na política externa dos Estados Unidos, e que tudo isso tem sido disfarçado como uma suposta promoção da democracia liberal pelo mundo. Os Estados Unidos mantêm mais de 700 bases militares espalhadas pelo planeta. E alguns desses países que as abrigam, como você destacou no seu post no Substack, agora estão começando a questionar se ainda faz sentido continuar servindo aos interesses americanos daqui para frente. Explica pra gente como as guerras na Ucrânia e no Irã transformaram a arquitetura de segurança global e mudaram o papel que os Estados Unidos tradicionalmente desempenhavam. Quer dizer, essa é uma grande questão. Mas a Ucrânia é um ótimo exemplo porque, veja, os Estados Unidos vinham... Bom, se a gente voltar para o fim da União Soviética, lá em 1991, começo dos anos 90, a OTAN teve uma grande oportunidade de se afastar, de se dissolver, de se eliminar, de fazer algo diferente do que acabou fazendo. E eu achei que isso ia acontecer. Na verdade, foi isso que me fez ser meio que um dissidente dentro das Forças Armadas. Não publicamente, claro, quero dizer, eu fazia meu trabalho, a gente não falava de política propriamente dita, mas quando a OTAN não entrou em colapso, não se desintegrou de forma natural e pacífica no fim da Guerra Fria, aquilo me surpreendeu. Hoje parece muito ingênuo eu ter pensado assim, tipo, claro que ela não ia simplesmente acabar, mas sinceramente eu acreditava que sim, porque a razão de existir dela, aquela que ela mesma declarava, tinha desaparecido. Então, em vez de diminuir ou se dissolver, ela na verdade cresceu, e cresceu de forma ativa. Passou a buscar novos membros, claro, entre os países do leste europeu que estavam se tornando parte da Europa. Procurou esses novos membros, tentou cultivá-los, moldar seus governos, convencer que deveriam fazer parte da OTAN. E, além disso, ela não tinha uma missão clara. Não era uma missão de proteção. E foi aí que vimos o que Bill Clinton chamou de a Primeira Guerra Humanitária, na antiga Iugoslávia. Quando a Iugoslávia começou a se desintegrar e a se tornar independente, bem, isso não podia ser permitido. E eu me lembro que, lá no começo dos anos 90, 1903, acho, foi quando parte disso, a guerra da Bósnia estava acontecendo.
the Bosnian War was happening, I was not familiar, and most Americans weren't. Eu não conhecia, e a maioria dos americanos também não. A cultura, os conflitos, o jeito que o Tito governava, o modo como ele... Enfim, a gente não sabia nada sobre a Iugoslávia, porque a Iugoslávia era comunista, mas não fazia exatamente parte do bloco soviético, que era onde a nossa atenção estava voltada. Então foi um processo de muito aprendizado e também de muita confusão. Mas com o tempo, e até mesmo naquela época, dava para ver onde estavam sendo contadas mentiras. Dava para perceber onde a propaganda estava sendo empurrada tanto pelos Estados Unidos quanto pela Europa para justificar a intervenção da OTAN e os bombardeios americanos. E era, bom, para começar, guerras humanitárias, como eles chamam, isso é, não é real, não funciona, entende? Esse foi um dos problemas, porque eles declararam isso abertamente. Mas aí quando você olha para o impacto disso tudo, que foi só morte, destruição, uma guerra desnecessária, muita mentira, muito drama, nós, os americanos, e eu imagino que parte da OTAN também, acabamos ficando bem próximos dos albaneses e dos traficantes de drogas da Albânia, que tinham conexões pela Eurásia e até o Afeganistão. E esses caras eram, sabe, de certa forma, parte do núcleo da Al-Qaeda. Não exatamente o núcleo, mas certamente viriam a fazer parte da Al-Qaeda depois. Então, esses eram os terroristas. E a gente estava lutando ao lado de islâmicos, até certo ponto. Eu não sei o quão religiosos eles eram, mas, enfim, terroristas islâmicos, traficantes de drogas, esses eram os nossos heróis. E a gente estava matando os bósnios cristãos e os sérvios, certo? Estávamos matando os cristãos, os sérvios ortodoxos, que eram vistos como o inimigo do mal. Eu me lembro que eu fazia o mestrado à noite, estudava à noite naquela época e tive que escrever um trabalho. E acho que nem precisava ter escrito, mas escrevi um trabalho sobre uma história de... Enfim, foi um massacre, não lembro o nome agora. Talvez você saiba, porque faz muito tempo e eu nem achei que fosse falar sobre isso. Mas foi um massacre que culparam os... É Srebrenica, eu acho? Srebrenica, é isso. Isso mesmo. Foi um assunto enorme na mídia ocidental. E claro, na época em que foi noticiado, eu não sabia nada sobre aquilo. Aí, quando tive a chance de escrever o trabalho, fui pesquisar. E o que eu descobri foi que, claro, a Madeleine Albright, nossa secretária de Estado, é uma grande mentirosa. Certo? Eu percebi isso bem rápido. Mas aí você olha mais fundo e pensa, como é que isso pôde acontecer? Por que a gente estava fazendo isso? Até hoje, sinceramente, eu ainda não entendi completamente. Mas, falando da China, você lembra que a gente atacou os chineses, acertou a embaixada chinesa, dissemos que foi um acidente. Não foi um acidente. Enfim, isso foi, de certa forma, no fim dos anos 80, começo dos anos 90, o início da nossa trajetória moderna de guerras no exterior contra os inimigos que você mencionou. Eu acho que, no panorama geral, são países que a gente se opõe, que a gente quer enfraquecer, que a gente gostaria de ver presos em conflitos dependentes de nós. Esse é, digamos assim, o nosso tipo de agenda. E isso já vem acontecendo há mais de 35 anos. Presidente após presidente, você pode eleger um republicano ou um democrata, sabe? Não faz diferença. Todos agiram mais ou menos da mesma forma. A trajetória não mudou. Mas o que mudou, e é sobre isso que eu falo naquele artigo, e claro, não sou o único escrevendo sobre isso, o que mudou foi a força econômica dos Estados Unidos, a força monetária e também o chamado poder brando que o país costumava ter. Além disso, a nossa força econômica e a força militar. Todas essas áreas eram relativamente fortes no fim dos anos 80 e começo dos anos 90, e a gente conseguia impor a nossa vontade. A gente podia dizer algo como, bom, vamos ter essa grande estratégia nacional e global, vamos fazer isso, vamos derrotar esses caras, vamos lutar com eles lá fora e vamos espalhar 700 bases pelo mundo, ou até mais. Naquela época a gente podia fazer isso, mas em 35 anos a gente enfraqueceu em todos os aspectos. Financeiramente, o nosso dólar, ninguém quer realmente comprar nossos títulos. Ótimo, né? No campo militar, depois de expor
todas as nossas fraquezas no Irã, e a gente expôs mesmo, era só questão de tempo até que todo mundo percebesse. Mas a guerra do Irã, essa mais recente, que começou no fim de fevereiro, mostrou claramente os enormes problemas que a gente tem com guerra expedicionária, seja no ar ou no mar. E nem precisa dizer, a gente não tem um exército. Um exército que, na prática, não consegue fazer o que dizem que consegue. Nosso exército não tem como sustentar as promessas que o governo faz. É um exército pequeno, não é exatamente bem treinado e, com certeza, não está pronto para sair pelo mundo fazendo qualquer coisa. E, embora não haja muita presença do exército no Oriente Médio, o desempenho da Marinha, dos fuzileiros e até da Força Aérea, bom, o mundo inteiro olha e pensa, poxa, vocês já foram ótimos, mas não são mais. Então, do ponto de vista militar, não estamos bem. E do ponto de vista econômico, temos o mesmo problema demográfico que muitos países ocidentais e desenvolvidos enfrentam. Uma população mais velha e cada vez menos jovens. Isso vai mais fundo do que isso nos Estados Unidos, claro, porque a gente também tem uma crise na educação, eu nem mencionei isso, mas nós não estamos fazendo um bom trabalho em realmente educar nossos jovens. Se eles sabem alguma coisa, é graças à internet, para ser sincero. Quero dizer, nossos sistemas não educam muito bem. E, claro, temos essa dívida enorme, 39, 40 trilhões de dólares, que continua crescendo de forma exponencial. Na verdade, acho que disseram hoje de manhã, tinha até uma manchete, o Trump aumentou a dívida nos últimos anos da presidência dele, se somar o que ele fez no primeiro mandato mais do que qualquer outro. Ele é o número 1. O número 1. Então, isso não é exatamente algo de que se orgulhar. E, claro, Trump teve muito a ver com isso. Mas o Biden também, já que o Biden era mentalmente incapaz, sabe, praticamente isso. Quer dizer, acho que está claro que ele tinha algum tipo de problema de envelhecimento, tanto no corpo quanto na mente. Mas o que a gente fez, o que Washington vem fazendo cada vez mais, é desperdiçar a nossa boa vontade, o nosso poder de influência, a nossa capacidade de convencer as pessoas de que podemos ser úteis, de que podemos ajudar e de que vale a pena deixar a gente liderar. O Trump, claro, é conhecido por maltratar os aliados e humilhar os amigos. Eu não sei se ele acha que é assim que se deve fazer. Mas, sabe, é só mais um desperdício daquilo que um dia fez os Estados Unidos serem grandes. Já se passaram 35 anos, a gente ficou mais fraco. Mas adivinha? Todos os nossos alvos, a Rússia, a China, o Sul global, de certa forma, por meio da Rússia e da China. Quer dizer, acho que ainda temos aquela velha mentalidade da Guerra Fria. E depois vem o Oriente Médio, onde há países riquíssimos, produtores de petróleo. E aí tem o Israel sionista, que é um caso à parte. Muito influente, claro, nos Estados Unidos, no governo americano, como vimos na eleição do 4º distrito de Kentucky, com o Thomas Massie. Quer dizer, não existe custo alto demais para garantir que todo e qualquer congressista vote a favor de Israel, vote junto com Israel e atenda às exigências de Israel sobre o nosso governo. E isso ficou totalmente claro para todo mundo. Mas então, com esses alvos, países do Oriente Médio que podem ou não representar uma ameaça a Israel, além da Rússia e da China. E quando eu digo Rússia e China, quero dizer Rússia e China e seus respectivos aliados. Nesses 35 anos em que a gente ficou mais fraco, eles ficaram mais fortes, melhores, mais rápidos, mais conectados, sabe, como países mais conectados por causa da tecnologia, mas também mais conectados entre si. E eles têm trabalhado juntos exatamente nesse ambiente que os Estados Unidos criaram com a nossa arquitetura de segurança, que na verdade não era para segurança, era para dominação. E eles estão observando isso, estão sendo afetados por isso. E claro, Trump, de novo, muito poderoso com suas tarifas, suas penalidades e suas ordens sobre quem pode ou não pode negociar com quem. Mas, na verdade, ninguém acredita mais nele. Quer dizer, os chineses, por exemplo, você pensaria que fariam isso antes. Mas agora, nesta primavera,
com a mais recente tarifa do Trump sobre um determinado produto, o governo chinês disse às suas empresas que aquilo simplesmente não se aplicava a elas. E mais, que esperavam que as empresas ignorassem a medida. E avisaram que se alguma delas obedecesse, seria multada pelo próprio governo chinês por fazer isso. Olha, isso é bem impressionante. Eles não têm medo. Nenhum dos nossos chamados inimigos globais, aqueles com quem a gente vinha lidando dentro dessa estrutura de segurança internacional que achávamos estar controlando, nenhum deles ficou mais fraco. Pelo contrário, todos ficaram mais fortes e mais inteligentes. Todos têm forças armadas muito melhores. Bom, eu digo todos. Rússia e China, por exemplo, têm capacidade militar a um custo muito menor que o nosso, e já nos superaram em várias áreas. Claro, tem os mísseis hipersônicos, mas não é só isso. É todo tipo de coisa, até drones. E, de novo, a guerra no Irã, que ainda está acontecendo, dizem que está em cessar-fogo, mas na prática não está. A gente teve, olha só, mais uma coisinha interessante. O mundo inteiro viu os Estados Unidos copiarem os drones Shahed do Irã e refazerem eles. Agora, 35 anos atrás, a gente costumava dizer, meio brincando, bom, não era bem uma brincadeira, que tínhamos o melhor exército do mundo, e que se alguém tivesse algo parecido, era porque tinha roubado nossa tecnologia, copiado nossos projetos, nossas coisas, sabe? Mas isso não é mais verdade. O mundo mudou, e Washington não faz ideia disso. Eles estão só começando a perceber, e eu acho que nem entendem o que aconteceu. Então é aí que estamos. A situação está mudando rápido. A arquitetura de segurança que eles achavam que funcionava, essa coisa de ser expedicionária, colocar tudo lá fora, controlar tudo, sem guerras em casa, sem precisar se defender dentro do país, porque, veja, o nosso exército não defende os Estados Unidos. O Trump tem essa ideia, tipo aquela cúpula dourada de que ele fala, é meio como o programa Guerra nas Estrelas do Reagan, mas nem tanto. É mais parecido com o Domo de Ferro. Quer dizer, ele não é engenheiro. A gente nem sabe direito o que ele está fazendo, provavelmente só enriquecendo os investidores dele. Mas se ele cria, digamos, essa ideia de proteger a América... Bom, primeiro de tudo, a gente tem 4 fusos horários, talvez mais se contar o Havaí e outros lugares. Então não dá para colocar uma cúpula sobre isso. Além disso, nenhuma das tecnologias de defesa com cúpulas, como a cúpula de ferro, ou o que estão pensando para o que chamam de cúpula dourada americana, nada disso. A gente nem tem tecnologia para parar, por exemplo, os mísseis Iskander ou qualquer um dos novos mísseis que eles têm. E tem tipos ainda mais novos, não só esse que eu mencionei. Existem mísseis planadores, tem armas que não produzem assinatura de calor. Todo tipo de coisa. E a tecnologia para detectar tudo isso nem existe de um jeito que a gente consiga reproduzir agora. Então, como nunca tivemos que defender o nosso próprio país, e de repente estamos reagindo, bom, o Trump disse que talvez a gente devesse começar a defender o país agora. Olha, não é tão simples assim. O que a gente precisa fazer é repensar toda a estratégia de defesa que eu já andei comentando um pouco. Não que alguém me ouça, né? Mas o que eu espero é que a guerra no Irã acabe, que a gente retire as bases de lá e também que a guerra na Ucrânia chegue ao fim. E sabe, o Trump anda dizendo que não está muito impressionado com a OTAN ou algo assim. Mas se a gente voltar para casa, se realmente se retirar, talvez em vez de 700 bases, a gente fique com 200. Isso já seria ótimo, se ao menos conseguíssemos trazer as tropas de volta. E olha o dinheiro que a gente tem, que não são trilhões de dólares, é tudo dinheiro emprestado, certo? A gente não tem esse tipo de recurso para colocar nas Forças Armadas. Com Trump ou sem Trump, isso simplesmente não dá para fazer. Então, o que a gente precisa fazer é repensar o que significa defesa para os Estados Unidos e até para o continente norte-americano. Se quiser incluir isso, como é que isso deveria ser? E seria algo bem diferente do que temos hoje.
Mas ninguém está fazendo isso. Só dizem, vamos colocar uma cúpula dourada em cima e vai ficar ótimo. Não, não vai funcionar. Não dá para bancar isso. É ineficaz. É uma ideia ruim. Por que não repensar toda a sua arquitetura de segurança e trazê-la para dentro de casa? Mas a gente não fez isso e, na verdade, na minha vida inteira, nunca fizemos isso. Então, nem existem pessoas no Pentágono que pensem dessa forma. Temos algumas pessoas, tipo o McGregor, o Coronel McGregor. Você conhece o Coronel McGregor, né? Colonel McGregor. You know Colonel McGregor, right? So when he was in the army, Então, quando ele estava no exército, chegou ao posto de coronel, o que é ótimo. Mas, quando ainda era major, ele escreveu um livro realmente inovador chamado Breaking the Phalanx. Esse era o nome do livro. E o tema era estratégias de campo de batalha do exército. Sabe, eles tinham uma formação, um certo modo de fazer as coisas, e ele disse, olha, acho que dá para fazer diferente. Acho que isso não funciona mais para o mundo moderno. E isso foi lá pelos anos 90, se não me engano. Então ele escreveu esse ótimo livro, que entrou na lista dos mais vendidos. As pessoas estavam lendo, comentando, e é esse tipo de pensamento que chama atenção. Não estou dizendo que o que ele escreveu é o caminho certo, mas o que ele fez foi questionar a forma como o exército pensava suas operações. E foi algo inovador e também muito difícil. Quebrou um paradigma. Então o livro dele fez sucesso, teve destaque na mídia, mesmo ele ainda estando na ativa, com tudo muito controlado. Depois disso, ele escreveu outros livros também sobre o mesmo conceito e chegou ao alto posto de coronel. Veja bem, qualquer pessoa que pense, que inove, que questione os paradigmas sob os quais os Estados Unidos têm operado há 35 ou 40 anos, não chega a uma posição de poder institucional dentro do Pentágono, onde realmente possa fazer diferença. Ou seja, o próprio sistema está quebrado. Se alguém quisesse consertar as Forças Armadas dos Estados Unidos, teria que se livrar de todos os generais, de cada um deles. Até os bons. Você jogaria fora o bebê junto com a água do banho. Tudo bem. E aí teria que começar tudo do zero. Mas eles não estão dispostos. Ninguém está. A instituição não vai fazer isso. Ela preferiria morrer antes de fazer. E se a gente realmente tiver inimigos no mundo, como sempre achamos que tínhamos, Rússia, China, países do Oriente Médio que nos odeiam por tudo que já fizemos com eles, se esses inimigos forem mesmo inimigos e na verdade não são, mas se fossem, digamos assim, agora seria a hora de atacar nos próximos 10 anos. Porque o nosso exército, tudo está desmoronando nos Estados Unidos. E eu sou americano. Eu não gosto de pensar que tudo está desmoronando. Mas as nossas instituições falharam e agora estão basicamente vivendo de tempo emprestado. Enfim, o ponto principal daquele artigo era justamente perguntar o que os outros estão fazendo. O que Rússia, China e Irã, por exemplo, estão fazendo? Eles estão pensando na segurança do próprio entorno, estão olhando para a segurança interna, estão se perguntando como a gente pode se manter seguro. Bom, por que não manter governos estrangeiros, como os Estados Unidos, mas também China, Rússia, qualquer grande potência fora dos nossos assuntos, e ainda assim manter uma relação cordial? Existem várias formas de fazer isso, e é nisso que eles estão pensando. Aí eles concluem, eu preciso trabalhar com os meus vizinhos mais próximos. Alguns eu gosto, outros nem tanto. Como é que eu faço isso? Eu quero poder negociar com todo mundo, quero negociar com muita gente. Assim, eu tenho uma margem de segurança quando alguém fica irritado comigo. Tem um jeito de continuar negociando. Então, como é que eu faço isso? Bom, China, Rússia, Oriente Médio, gasodutos, ferrovias, transferências, eles têm nomes para isso, que agora me escapam. Mas a ideia é construir infraestrutura que permita trabalhar com os vizinhos, lidar com as situações quando há um desentendimento e criar instituições que ajudem a resolver as coisas quando há um conflito. Isso normalmente se chama lei, né? O Estado de Direito, essas coisas. Quer dizer, o império da lei que os Estados Unidos costumavam dizer que seguiam, mas na verdade nunca seguiram. A gente nunca respeitou isso.
A lei era o que a gente dizia naquele momento. E talvez seja por isso que a gente perdeu tanta credibilidade. Mas o Estado de Direito, os acordos, os contratos, todas essas coisas que unem pessoas e países e que ajudam a gerar lucro e manter a paz, também ajudam a resolver problemas. O resto do mundo inteiro está fazendo isso, certo? E alguns podem dizer, a China está ajudando eles. Sim, a China está ajudando a si mesma e a eles. A Rússia também está ajudando. Sim, a Rússia está ajudando a si mesma e as pessoas com quem trabalha. É tão louco porque eu cresci, meus primeiros 10 anos nas Forças Armadas foram durante a Guerra Fria, sabe? E a gente estava lutando contra comunistas e comunistas não gostavam de economia de mercado livre. E nós, o mundo ocidental, especialmente os americanos, sempre falamos de livre mercado e de liberdade. Mas no fim das contas, isso não era verdade. Nosso mercado livre não é livre. Ele é controlado, é quase um mercado cripto, não cripto de moeda digital, mas um mercado falso, algo misterioso que só funciona com a interferência de políticos e dos amigos ricos deles, entende? Essa elite fechada. Então isso não é um mercado livre. E essa ideia de liberdade... Bom, todo mundo meio que sabe que a gente fala bonito, mas na prática o que queremos mesmo é subordinação. O que queremos é obediência. Todas essas revoluções coloridas, muitas delas vieram diretamente de Washington, D.C., e até aquela coisa com o Irã, o Trump chegou a dizer, sim, mandamos armas para os curdos, e a ideia era fazer com que o povo se levantasse. Do que você está falando? Você está interferindo na política interna de outro país por interesse próprio, na verdade para criar guerra, para criar conflito. Então é esse tipo de liberdade que a gente gosta de espalhar por aí. Enfim, os outros países que a gente acusava de serem comunistas radicais, seja o comunismo soviético, o chinês ou qualquer outro, esses caras na verdade entendem o mercado. Que é o seguinte, eu tenho um produto, quero vender. Quem quer comprar? Um cliente quer. Tá bom, então como é que eu crio clientes? Como é que eu mantenho uma boa relação com eles? Como é que eu ofereço o melhor negócio possível para os meus clientes? Era disso que a gente achava que o livre mercado se tratava. A gente não faz isso nesse país. A ExxonMobil é uma empresa que quer petróleo, então eles conversaram com um amigo deles, o Sr. Trump, e o Trump vai lá, toma conta da Venezuela e rouba o petróleo. Não está saindo muito petróleo de lá, quer dizer, da Venezuela, sabe? É um petróleo muito pesado. Dá muito trabalho. E a infraestrutura deles não era boa. Mas o Trump disse, acho que foi na semana passada, que a gente tirou da Venezuela uma quantidade de petróleo que paga a operação militar 25 vezes. Certo. O quê? E antes disso, mais ou menos um mês atrás, ele disse, somos piratas, operamos como piratas. Engraçado, né? Pois é, muito engraçado, Sr. Trump. Mas, de novo, é isso que a gente tem. A gente mudou. Nosso país mudou. Nosso império está chegando ao fim. E todas as pessoas que apostaram nesse império não sabem o que fazer. Então temos um grande problema. É uma enorme oportunidade para o resto do mundo nos atacar. E eu espero que não façam isso. Espero que digam, a gente perdoa vocês por tudo que fizeram e queremos trabalhar juntos, ajudar vocês a voltarem a ser um país tranquilo, seguro, que não interfere nos outros. Mas eu não posso esperar por isso. A gente não pode esperar por isso. Enfim, eu não queria me alongar tanto, mas é que é um panorama grande. As coisas estão mudando, e não para melhor para os Estados Unidos, mas para melhor para grande parte das pessoas nos países que a gente chamou de inimigos. Com certeza. E você tocou em tantos assuntos importantes que, sinceramente, cada um deles daria um vídeo inteiro, um episódio completo. São temas muito relevantes. E eu realmente agradeço por você ter falado sobre a Iugoslávia. Eu, na verdade, comecei há pouco tempo a ler um livro do Michael Parenti, chamado To Kill a Nation. É um livro excelente, realmente muito bom. Ainda não terminei, mas admiro muito a forma como ele aborda as condições econômicas e todo o contexto que levou ao bombardeio ilegal da Iugoslávia pelas forças da OTAN.
e como isso acabou virando um precedente que, infelizmente, se repetiu em várias outras situações, custando milhares de vidas e destruindo países inteiros. Thousands of lives and destroyed countries, and Libya is of course Afghanistan and Iraq. E sabe, a Líbia é claro como o Afeganistão e o Iraque. Tantos exemplos trágicos. E é interessante porque essa percepção dos Estados Unidos, como digamos o motor da democracia, aquela ideia de vamos levar a democracia para esses países, foi por décadas uma parte central da propaganda e da narrativa de guerra. E agora eu acho que isso ficou exposto especialmente durante a guerra no Irã, porque tem muita gente aqui nos Estados Unidos assistindo aos filmes de Lego, sabe, os filmes de Lego produzidos pelo Irã. The Lego movies produced by Iran. Yeah, and they're probably thinking, well, they're E eles devem estar pensando algo como, bom, na verdade, essas pessoas não são nossos inimigos. Então por que a gente está bombardeando eles? Mas dá para dizer que o Congresso, na prática, acabou abrindo mão da sua responsabilidade de declarar guerra e passou isso para o Poder Executivo. E isso provavelmente começou antes do Trump. Mas, pelo menos durante o governo dele, virou quase uma norma depender o tempo todo de um estado permanente de conflito como lógica de governo, certo? Então, como é que as Forças Armadas americanas acabaram se transformando de uma força puramente defensiva em um instrumento, de fato, para manter a dominação política e econômica no mundo? Bom, sabe, historicamente, é só pensar na Guerra Civil. A gente teve aquela guerra, depois teve uma guerra com o México. Lutamos em muitas guerras neste país, na nossa história, e muitas delas aconteceram na fronteira. Foi assim que o país se expandiu, e boa parte disso aconteceu por causa das guerras. A gente tinha cavalaria e tudo mais que realmente iam lá e lutavam. Dá para dizer que era como se estivéssemos fazendo a mesma coisa, mas não é. Porque entre uma guerra e outra, o tamanho, o custo e toda a estrutura das Forças Armadas diminuíam, variavam conforme o momento. Então, se havia uma guerra, a gente montava um exército. E isso continuou assim até 1947, depois do fim da Segunda Guerra Mundial. 1947, after World War II ended. And if you remember, E se você lembrar, quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial, a gente entrou bem tarde nela. Então, muita gente nossa nem chegou a ir para lá. A gente não formou muitos generais naquela guerra, porque participamos por pouco tempo. Aí, uns 20 anos depois, tivemos uns 20 anos de paz, dá para dizer assim, com um pouco de depressão econômica, e nossos generais, coronéis, majores e capitães, esses caras ficavam no mesmo posto por muito tempo. Eles meio que se acomodavam, faziam tarefas internas, nada ligado à defesa, era mais, sabe, pouca coisa mesmo, porque não tinha muito o que fazer. E quando começou a Segunda Guerra Mundial, no começo a gente não se envolveu. E depois o FDR acabou articulando o ataque a Pearl Harbor. Essa é a minha opinião. Eu acho que há evidências que mostram isso. Depois de Pearl Harbor, claro, a gente entrou na Guerra do Pacífico e mais tarde na Guerra Europeia. Entramos na guerra. A guerra foi declarada contra nós e nós declaramos guerra contra eles. Naquela época, havia todos aqueles coronéis, majores, tenentes-coronéis, todos esses caras que eram oficiais antigos, sabe? Gente que estava ali parada fazia tempo. E, de repente, foi preciso montar toda a máquina de guerra. E eles fizeram isso. Muita gente acabou sendo aposentada ou dispensada rapidamente, porque não conseguiu se adaptar. Eles eram, tipo assim, pessoas que estavam ali há 20 anos dormindo nas mesas e simplesmente não davam mais conta. Então acabaram ficando de fora. Aí trouxeram gente mais nova e promoveram essas pessoas. Um dos caras que era meio veterano, um major antigo, era o Dwight D. Eisenhower. Ele estava no exército, mas não tinha muito o que fazer. E na época ninguém achava que ele tinha muito potencial para ser promovido. Era só mais um, sabe? Mas nesse processo de preparação, de competição, nesse movimento todo, ele acabou se destacando e se tornando um grande líder. E tudo bem, isso é normal.
all that's fine. That's normal, but that's how we used to do it until 1947. Mas era assim que a gente fazia até 1947, quando criamos um Estado de Segurança Unificado com a Lei de Segurança Nacional de 1947. E aí, no ano seguinte, você sabe, veio a construção do Pentágono e passamos a ter uma postura permanente de guerra, porque todos os outros países do mundo, quero dizer o Japão, boa parte da Europa, estavam devastados. As economias do que a gente chamava de terceiro mundo não iam nada bem. Era antes da internet, antes da tecnologia. E nós éramos os grandões. Tínhamos o dinheiro, tínhamos bancos funcionando, podíamos emprestar, e emprestamos. E o exército, então, passou a sustentar o nosso império financeiro e a gente já estava no topo. Então dissemos, bom, não vamos voltar a como era antes, não vamos descentralizar nossas forças armadas nem nada disso. Vamos manter como está. Foi isso que a gente fez. E existe uma estrutura para fazer isso, que na verdade não é nada constitucional. Sinceramente, os pais fundadores disseram que não precisávamos de um exército permanente, que não deveríamos ter um exército permanente, mas temos um desde 1947. E ele também é um exército da CIA. Então a CIA funciona como uma ligação entre a política, o Departamento de Estado e os militares. Naquela época, mesmo com o OSS, a CIA já tinha o seu próprio braço militar. As operações que a CIA conduz, separadas do Pentágono, muitas vezes o próprio Pentágono nem sabe que existem. Isso já acontece há o quê? 80 anos? 80 anos que vivemos assim. Então, nesses 80 anos, tivemos um exército permanente e o campo de batalha é o planeta inteiro. A gente quer controlar tudo. E faz isso por meio de alianças e grupos, pressão, comércio, empréstimos. Não é estendendo a democracia que a gente faz isso, mas esse era o argumento de venda. Tinha que ser, né? Porque, veja, o Hitler, meu Deus, foi democraticamente eleito até certo ponto, depois tomou o poder. Dá para dizer algo parecido sobre o Trump. Sinceramente, não estou comparando os dois, mas ele foi eleito com uma plataforma bem populista. E quando chegou lá pela segunda vez, praticamente abandonou tudo depois de uns 3 meses no cargo, começou guerras, defendeu o pântano e fez tudo aquilo que dizia que não ia fazer. Enfim, estou me desviando aqui. Mas é isso, a mensagem ou a bandeira que a gente levanta é essa tal de democracia. Mas claro, isso nunca foi realmente verdade. Quando eu era mais novo, cresci numa família republicana, sabe? Bem pró-Reagan. E as coisas que a gente fazia nas décadas de 60, 70 e 80 na América Central, em nome da liberdade e da democracia, a gente colocava ditadores como o Pinochet. E se alguém quisesse se eleger pelo voto popular, a gente ia lá e derrubava, como fizemos com os sandinistas e tantos outros. Então, na verdade, a gente não estava fazendo o que dizia. Mas eu não questionava isso naquela idade. Quando cheguei nos meus 30 anos, comecei a pensar, isso é meio estranho, não entendo. Agora eu percebo que era exatamente esse o ponto. Era sobre isso o tempo todo. E agora, hoje, em parte porque a gente está tão focado na guerra do Irã, quer dizer, do Iraque, o Trump, e numa das muitas postagens dele no Truth Social, e também por meio dos diplomatas, disse, não, o parlamento xiita não pode indicar o al-Maliki, para ser primeiro-ministro. E claro, o Maliki já tinha governado antes, acho que 2 vezes, não tenho certeza, mas estavam querendo colocá-lo de novo. E os Estados Unidos disseram, não, isso não vai ser aceitável para a gente. E eu pensei comigo mesmo no começo, porque eu não estava acompanhando, eu estava mais focado na Ucrânia, em outras coisas, até esse conflito estourar no Irã, então eu não estava prestando atenção em como o Iraque estava indo politicamente. Enfim, a gente não queria o Maliki. Ele disse para eles, vocês não podem escolher ele. E eles responderam, mas a gente vai escolher, porque é ele que a gente quer. Só que no fim não escolheram. Então, mas eu me lembrei, e todo mundo sabe disso, tenho quase certeza, e se não sabem, deveriam saber. A primeira ordem executiva que o George W. Bush assinou depois que a gente derrubou o Saddam Hussein, isso foi em 2003. Não, desculpa.
É 2003. A gente entrou pela segunda vez depois de mudar o foco do Afeganistão, derrubamos ele e controlamos o país. A primeira ordem executiva dizia que toda a receita do petróleo extraído do território iraquiano seria depositada em uma determinada conta bancária e administrada pelo Federal Reserve. E essa conta, claro, é no Federal Reserve de Nova York. Então, da forma como esse negócio do petróleo é pago, o dinheiro não passa pelo governo iraquiano, não passa pelo povo iraquiano. Eu imagino que também não passe pelas empresas iraquianas. Vai direto para essa conta. Então, isso foi em 2003. Foi em maio de 2003 que essa ordem aconteceu. E ela ainda está em vigor. Quantos presidentes tivemos desde então? Nenhum deles achou que seria uma boa ideia, tipo, pensar, olha, a gente não está mais em guerra com o Iraque. Por que não? Sabe, já que tiramos o Saddam Hussein do poder, eles agora têm eleições, têm um parlamento que parece funcionar. Porque a gente ainda está controlando a receita do petróleo deles. Por que estamos usando isso para controlá-los? Porque a gente odeia a democracia. E se ela não vai do nosso jeito, a gente dá um jeito de fazer você mudar. E ficou bem claro em 2014, com a Victoria Nuland e as atividades que o nosso Departamento de Estado estava fazendo, de forma bem aberta, não só ao USAID, que é meio, sabe, e também o National Endowment for Democracy e o Republican Institute. Sabe, essas pessoas não interessadas em democracia. Elas querem é controle. A gente não gosta de democracia, a gente gosta de quem faz o que a gente manda. Por isso vimos tantas guerras, golpes e tudo mais, porque é disso que se trata. Para os americanos entenderem isso, é um choque. Para mim também foi. Eu pensei, peraí, eu cresci acreditando que a gente promovia a liberdade pelo mundo. Que a gente levantava a bandeira e todo mundo ficava feliz de ver, porque significava que a liberdade estava chegando. Mas não é bem assim. Provavelmente é por isso que, sabe, a gente é visto como inimigo. Só que o resto do mundo já percebeu isso faz tempo. Muito antes do americano comum. Mas a gente está começando a perceber. Está começando. Os americanos estão entendendo que o que o nosso governo fala não é o que ele faz. E dá para dizer com um bom argumento que o Trump, e não estou tentando justificar as ações dele de forma alguma, mas o Trump, na verdade, não mudou a política externa dos Estados Unidos. Não foi como se, de repente, tudo passasse a girar em torno de guerras por procuração ou de diplomacia na base da força. Ele meio que herdou e, com certeza, intensificou um sistema imperial que já existia antes dele. E tem uma frase que você escreveu que me marcou muito. Acho que foi num post seu, se não me engano, na semana passada. Você escreveu, não dá para votar o fim de um império. E eu acho que isso é um fato absolutamente fundamental. Então, você diria que existe mais continuidade do que diferença entre as administrações, independentemente de ser um democrata ou um republicano no poder? Sim, com certeza. Quer dizer, quando eles fazem as eleições, querem mostrar como tudo vai ser diferente. Mas, quando a gente olha de verdade o que acontece, é a mesma coisa. E isso já vem de muito tempo. Na verdade, vem acontecendo durante toda a minha vida adulta. Desde a época do Ronald Reagan, é o mesmo tipo de coisa, sabe? E muito disso foi antes da era da internet, dos celulares e de todas essas tecnologias. Naquele tempo, nós como povo, os americanos, podíamos ser facilmente levados a acreditar em alguma coisa porque não tínhamos como verificar. A gente assumia, por exemplo, que estava levando democracia para algum país, ou lutando pelo lado certo em outro. E acreditávamos nisso porque não tínhamos como contestar, não tínhamos como checar. E também política externa é o assunto que menos interessa para os americanos. Sério, não é algo que chama atenção. A gente não é um povo muito global, digamos assim. Vivemos bem, temos uma boa vida, mas não ligamos muito para os outros países. A maioria dos americanos nem aprende outras línguas. A gente aprende inglês e pronto, acha que está tudo certo, é o nosso jeito. Por isso, é fácil controlar a gente, porque não temos tanto interesse em questionar o governo.
Ou pelo menos não tínhamos. Antes da internet, dos celulares e dessas coisas todas, a gente nem tinha como fazer isso. Mas olha, tudo isso mudou, porque agora quando um império começa a entrar em declínio, e o nosso já vem nessa trajetória há um bom tempo, a economia começa a sentir, né? Os níveis de dívida, pessoal, empresarial, estadual e de capital, estão todos subindo. E isso acaba limitando as opções que a gente tem. O país tem um problema sério de infraestrutura. Todo mundo reclama dos buracos nas ruas. Mas não é só isso. São também as pontes, as grandes rodovias, as linhas de trem. A gente vê todo tipo de acidente. Por quê? Por que isso acontece? E além disso, nada é limpo. Você vai a algum lugar e percebe que não é mais como era antes. Eu conheço pessoas que visitam os Estados Unidos hoje em dia e saem com a impressão de que o país parece um lugar de terceiro mundo. E para ser sincero, eu senti a mesma coisa quando passei por lá. Eu quase nunca viajo, mas em março eu fui para Alberta. E quando fiz a conexão, parei no aeroporto O'Hare, em Chicago. É um aeroporto bem grande. Eu já tinha ido ao aeroporto O'Hare há muitos anos, umas 2 ou 3 vezes, e eu lembro que pensei, é um aeroporto bonito, era o que eu achava na época. Aí passei por lá de novo há alguns meses e meu filho estava comigo. Ele é mais novo e eu fiquei chocado. Estava sujo, imundo e parecia que tudo estava num estado permanente de obra, ou de demolição, não sei bem qual dos dois. Nada, absolutamente nada estava bom. Tudo parecia de baixa qualidade e caótico. E o curioso é que eu tinha acabado de vir do aeroporto de Calgary, que é bem menor, mas era completamente diferente. Era agradável. Parecia com o que eu lembrava dos aeroportos de uns 25 anos atrás. Enfim, não sei como os turistas de outros países reagem a isso, mas a gente com certeza está indo ladeira abaixo. Os americanos sentem isso. E aí, quando vem a guerra com o Irã e o impacto que ela teve no preço da gasolina, no preço dos alimentos e na inflação de longo prazo, aquela que o governo mente pra gente, os americanos na última década ficaram realmente frustrados, irritados e estão procurando alguém para culpar. Como qualquer povo, quando as coisas ficam ruins, a gente nunca vai culpar a si mesmo. A gente quer dizer, foi o governo, ou foi o inimigo, ou foi alguma coisa. Não é culpa nossa. É aí que a gente está como sociedade. E isso fez com que, claro, a gente tenha acesso à informação, a gente começasse a investigar essas coisas. E é por isso que há essa explosão enorme, especialmente entre pessoas com menos de 60 anos, dizendo, meu Deus, eu acreditei nisso por 25, 30, 50 anos. Isso não é verdade. Deixa eu explicar o que a gente realmente está fazendo. O próprio Trump se aproveitou disso para se eleger, porque ele soube falar com esses americanos descontentes. E eu também apoiei ele. Quer dizer, eu não dei dinheiro para a campanha, mas sabe, a ideia de que os Estados Unidos precisavam vir em primeiro lugar, de cuidar do nosso próprio país, ele falava sobre infraestrutura, e eu acho que isso é justo. Ele falava de várias coisas boas, e os americanos adoraram. Eles simplesmente adoraram. E aí, claro, ele jogou tudo fora depois que foi eleito. Isso também fez muita gente ficar se perguntando. Mas ele surfou nessa onda para chegar ao poder, em grande parte. E sim, ele acabou seguindo o mesmo caminho que o Obama é o melhor exemplo disso. O Trump tem uma raiva enorme do Obama. Bom, talvez ele não odeie o cara, não sei. Pode ser um jogo. Mas sabe, é sempre Obama isso, Obama aquilo, que fez coisas terríveis. Olha, o Obama foi o George W. Bush Jr. O George W. Bush Jr. foi uma versão leve do Clinton. O Clinton foi o George Herbert Walker Bush Jr. E o Reagan estava lá, mas quem realmente comandava o governo dele eram os neocons, por 8 anos. Então o que a gente teve foi um arco neoconservador na política interna e externa. E isso foi muito ruim, né? Eu acho que foi ruim para os americanos e com certeza foi ruim para o mundo. E agora chegamos num ponto em que antes, se você usasse a palavra neocon, te chamavam de antissemita, porque tinha muita gente judia pró-sionista nesse movimento neocon. Eles eram muito sensíveis a isso, porque na verdade o neoconservadorismo não era exatamente sobre isso.
That's not what neoconservative was really about, although there was that, overlap. Apesar de ter havido, sabe, uma certa sobreposição. E agora, pessoal, a gente nem usa mais tanto a palavra neocon. Hoje a gente fala direto, sionista, porque os sionistas se tornaram muito influentes na direção da nossa política externa. E veja, pegue o caso da Victoria Nuland. Há quanto tempo ela está no Departamento de Estado? Bom, você sabe quanto tempo. Praticamente toda a vida adulta dela, certo? Talvez com uma passagem por algum centro de estudos neoconservador, mas logo depois ela volta. Então, em 2014, ela está trabalhando num projeto voltado para a Ucrânia, para a Europa Oriental e para a estrutura de segurança dos Estados Unidos. É um projeto em que ela vem trabalhando a carreira inteira. E o marido dela também. O marido dela é outro grande teórico e influenciador neoconservador. Então, é um ciclo muito longo. E esses presidentes a gente trata como se fossem enfeites de jardim. Só coloca ali e pronto. Não importa o que disseram para se eleger, nem a que partido pertencem. Claro, a gente sabe que existe uma entidade que de certa forma os controla, no sentido de doadores sionistas, pró-sionistas, pró-Israel. Antigamente, esses doadores contribuíam mais com os democratas, sempre deram dinheiro para os dois partidos, sempre. Mas os democratas eram um pouco mais favorecidos, porque os judeus americanos tendiam a apoiar os democratas. Então isso fazia sentido, eu acho. Hoje em dia, eles ainda doam para os dois lados, muitas vezes de forma equilibrada, mas a ênfase está nos republicanos, principalmente porque existe essa ligação com o movimento cristão sionista que Israel fez de tudo para apoiar e promover desde o começo. Bom, não sei exatamente quando, mas foi por aí. A maioria moral, lá na época do Ronald Reagan. Então, esses são projetos de longo prazo. São projetos de longo prazo mesmo. E o presidente, em boa parte disso, está basicamente só assistindo. Dá para dizer que ele está de mãos atadas. E a gente pensa, né? Lembra quando o Biden retirou as tropas do Afeganistão e aquilo virou uma bagunça total? Foi tipo, vocês nem planejaram isso? E agora, olhando para a forma como o nosso exército atua no Oriente Médio, eu já não tenho tanta certeza de que aquilo foi só um problema do governo. Eu fiquei feliz em culpar o Biden, mas estou começando a achar que o problema é mais com o nosso próprio exército. A verdade é que o nosso exército não está nem perto do auge, é uma força em declínio, muito burocrática, muito politizada. É bem possível que pessoas dentro das Forças Armadas não quisessem sair do Afeganistão, vai saber. Entre o lucro que estavam tirando ilegalmente e o prestígio que ganhavam por estarem, digamos, comandando o Afeganistão, talvez não quisessem ir embora. Então, resistiram ao Biden. Eu não sei qual foi exatamente a história, mas não coloco toda a culpa no Biden. O planejamento para isso começou ainda no primeiro mandato do Trump, porque o Trump dizia que era preciso trazer as tropas de volta para casa. Ele também tentou tirar tropas da Síria e os militares lá em 2019 e 2020 se opuseram à retirada das tropas da Síria. Então, mentiram para ele sobre isso. Ou seja, o exército, esse exército politizado, agora toma suas próprias decisões sobre o que vai fazer. Enfim, é assim que um império, em seus estágios finais, costuma parecer. Você tem um exército incompetente, que se acha demais e tem aspirações políticas. E, olha, isso não é o que você quer. Tem tanta gente que eu conheço que quer um mundo melhor. Querem que os Estados Unidos sejam melhores. E aí dizem, porque o exército simplesmente não assume o controle, né? Você provavelmente ouve isso no Texas, talvez, não sei. Mas isso, claro, é pura fantasia. É pura fantasia. Primeiro, o exército faz parte do problema, tá? A liderança militar é uma parte grande disso. Segundo, eles não têm organização, não têm inteligência, não têm coragem, ou melhor, não é nem coragem, é fibra mesmo. Eles não têm o que é preciso para fazer algo assim. E se eles tentassem tomar conta dos Estados Unidos, não teriam a menor ideia de como governar o país. Eles estão satisfeitos em fazer exatamente o que fazem hoje, que é fazer parte do chamado Estado Profundo. E, sinceramente, eu acho que a maior parte da nossa liderança militar é exatamente isso, porque tivemos pouquíssimos generais que pediram demissão. Alguns foram demitidos. E mesmo aqueles que enfrentam o Trump,
E eu estou falando especificamente sobre o Irã e algumas das tarefas impossíveis que estão sendo dadas às Forças Armadas. Ninguém no meio militar tem coragem de explicar para o Sr. Trump que nunca serviu e não entende nada de operações militares além do que viu na televisão. Ninguém tem nem a coragem de se levantar, explicar para ele e depois ser demitido, ser mandado embora por ele. E aí não tem ninguém. Quem é o próximo cara depois dele? Esse cara não tem. O próximo vai ser do tipo, sim, senhor, o que o senhor quiser. E é assim que as pessoas acabam morrendo. É assim que a América, que o nosso declínio acelera, quando é isso que a gente tem. É uma grande preocupação. Olha, eu não sou contra os militares, mas o que a gente tem hoje não está funcionando. E não é só porque é caro. Isso faz parte do problema agora. A gente construiu isso ao longo de 35 anos. Então, sim, com certeza não é que um presidente é bom e todos os outros são ruins. Todos são ruins. Sim, não, e eu concordo com você. Eu acho que a guerra no Irã virou mesmo um ponto de virada. Antes da guerra, a gente ainda discutia essas coisas, mas a derrota no Irã do governo Trump acabou escancarando as fraquezas e, de certa forma, a degradação até do posicionamento moral, sabe? Bombardear meninas indo para a escola logo no primeiro dia. E me disseram que os ataques iniciais foram muito bem planejados. Então, dizer que um míssil Tomahawk atingindo uma escola foi só um erro. A gente ainda não sabe o resultado da investigação. Mas olha, acho que qualquer pessoa com os olhos abertos entende o que isso significa. A gente realmente sabe sobre isso. Você está certo. Foi algo planejado e direcionado, especialmente nos primeiros dias, porque eles achavam que tudo ia acabar em 3 dias. Então, claro, colocaram muito planejamento nisso. Mas aí, quando chegaram em Manbij, quando aqueles porta-aviões da Marinha lançaram os Tomahawks, sabe, os Tomahawks, esses mísseis são controlados, o Tomahawk atingiu Manbij. Foi um ataque duplo, com certeza. E eu li em alguns lugares que teve um terceiro Tomahawk depois. E isso já foi depois, com visibilidade, com controle direto da linha de visão. Ou seja, eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. E fizeram do mesmo jeito que Israel age em Gaza, no sul do Líbano e na Cisjordânia. Bombardeiam primeiro, depois deixam os socorristas entrarem, nesse caso, pais e professores tentando ajudar, e aí atacam de novo. Então é tipo um ataque duplo, mas eu ouvi dizer que na verdade foi um ataque triplo. Então, se a confusão é saber se foi duplo ou triplo, isso é o menor dos nossos problemas. Isso foi planejado. E aí você pode, a gente não fez isso, foi a inteligência artificial. Tá bom, tudo bem. Ou a gente não fez isso, foram os israelenses que planejaram? Porque é assim que eles operam. A gente não percebeu que isso ia acontecer, a gente não sabia que ia acontecer, porque os israelenses estavam no controle da nossa lista de alvos, e é assim que eles operam. Então talvez eles não tenham percebido que a gente não ficaria satisfeito em matar crianças logo no primeiro dia. Essa parte é complicada. Como é que você explica isso? É complicado, mas não é complicado o que a gente fez. Aquilo foi um ataque direcionado a uma escola, porque você sabe quem eram aquelas crianças, os filhos de oficiais da Guarda Revolucionária e de oficiais do Exército Regular, pais militares, porque parte do que acontece, claro, estamos lutando cada vez mais como os israelenses, mas uma parte da forma como eles lutam é uma guerra psicológica junto com todo o resto, sabe? Quando você mata uma criança, você enfraquece os pais na luta, pode até deixá-los mais furiosos, mas também atinge de um jeito que os destrói. Você destrói a alma deles, além do corpo, além da casa. E isso é uma maneira bem desumana de agir. É exatamente assim que os israelenses fazem, porque eles não veem seus inimigos como seres humanos, e isso é o sionismo, o etnossupremacismo sionista. Esse é o problema deles, certo?
Mas essa não é exatamente a visão americana, certo? A gente está sendo puxado para dentro disso. Não é só sobre o nosso exército, é sobre essas tendências de longo prazo do que a gente vem fazendo. Estamos adotando a cultura de guerra que Israel tem, uma cultura que nem para eles é sustentável, e estamos adotando isso sem consentimento, sem debate. Agora estamos agindo como eles agem. Só que a nossa cultura é muito diferente. Nos Estados Unidos, a gente tem uma cultura multiétnica, multirreligiosa, temos valores compartilhados, baseados no valor da vida humana. O indivíduo, até a criança mais pobre, vale tanto quanto uma que nasce, sabe, na parte mais rica do país. São iguais. Essa ideia de igualdade a gente não pratica de verdade, mas é um ideal que a gente mantém. E o que a gente tem visto é que quando lutamos como Israel, acabamos destruindo o nosso próprio país e também ajudando o nosso próprio exército. Porque os nossos militares não conseguem suportar isso. E você vai ouvir muito mais quando o pessoal voltar, quando eles saírem desse silêncio forçado das redes sociais e da internet, que é o que acontece lá no teatro de operações. Eles não podem contar muita coisa agora, mas quando voltarem e começarem a falar sobre o que viram nessa guerra com o Irã, não tanto contra os iranianos, porque a gente nem está realmente em solo lá, tirando aquela vez em Istambul, que, bom, não deu muito certo. Então, não vai ter aquelas histórias de batalha, tipo, dividir um cigarro com o inimigo na linha de frente. O que vai ter mesmo é o relato de uma liderança extremamente fraca em todos os níveis das nossas forças armadas, de ações corruptas, de politização e de desobediência a ordens. Sabe, pode até haver. Provavelmente há muitos crimes sendo cometidos agora, pelo menos crimes de tipo militar, como desordem, essas coisas todas. E tudo isso vai começar a aparecer quando isso acabar. Pode apostar nisso, pode contar com isso. As nossas forças armadas foram completamente psicologicamente degradadas pelo que temos pedido que elas façam, não só nos últimos 35 anos, mas especialmente com o Irã, que não fez nada. Aquela é uma guerra ilegal, quer dizer, pelo menos o George W. Bush tentou inventar uma grande história com todos os amigos neoconservadores dele no New York Times e no Post para justificar. E eles trabalharam essa história. Porque, quando eu estava nas Forças Armadas, eu vi de perto como faziam propaganda dentro dos Estados Unidos. Eu falei sobre isso. Não sei se dá para me chamar de denunciante, mas eu compartilhei o que vi já no fim do meu tempo de serviço ativo e, claro, depois também. O que a gente via eram informações sigilosas, pedaços escolhidos a dedo, material classificado como secreto e ultra-secreto para nós militares. E depois eu lia exatamente as mesmas informações, palavra por palavra no New York Times, só que fora de contexto. Inclusive e especialmente informações que já tinham sido desmentidas pelo Pentágono, pela DIA ou pela CIA. Eles diziam, olha, esse relatório chegou, a gente verificou e não aconteceu. Foi claramente plantado ou algo assim. Mas aí, com toda aquela aparência de coisa oficial, a gente via a matéria no New York Times. Quem faz isso? Existe uma rede de pessoas que adoram guerra. Naquela época, os neoconservadores eram uma parte importante disso. Mas o Trump, dessa vez, não se preocupou com isso. Não tentou fazer propaganda nem manipular o país para entrar nessa guerra. E esse foi o erro dele. Ou talvez ele tenha sido esperto, porque não dá para fazer propaganda com jovens. Eles são muito cínicos, porque já viram demais. Sabem demais. Mais um sinal do fim de um império. É isso. Karen, talvez essa seja a última pergunta. Vamos encerrar falando rapidamente sobre as negociações entre os Estados Unidos e o Irã. Os Estados Unidos atacaram um porto iraniano e alguns locais no dia 25 de maio, rompendo, na prática, o cessar-fogo durante negociações bastante intensas. E o Trump, claro, afirmou que foi, entre aspas, em legítima defesa, enquanto o Comando Central dos Estados Unidos anunciou que os alvos incluíam bases de lançamento de mísseis e embarcações iranianas. Ao mesmo tempo, a gente sabe que Israel vem atacando o Líbano, destruindo cidade após cidade.
O que você acha das negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã neste momento? E o Trump está realmente tentando encontrar uma saída? Ou isso é só mais um episódio do mesmo tipo de jogo político? Of the same sort of play and game. É bom, é meio que outro episódio. Quer dizer, eu acho que o Trump gostaria de uma saída, mas qualquer saída que já foi oferecida a ele, já foram várias, ele não aceita. Porque, sabe, o Irã é quem tem as cartas na mão. E o que o Irã realmente quer, já que foi atacado injustamente por nós, são coisas que qualquer país gostaria de ter. Então é difícil argumentar contra a maioria dos pontos que o Irã vem apresentando desde o começo. Acho que houve algumas mudanças, sim, mas o tema geral tem sido bem consistente do lado iraniano. Eles pensaram bastante nisso e foram ajustando com o tempo. Isso mostra claramente um esforço de participar do processo diplomático, e é exatamente o que eles estão fazendo. Agora, nós, por outro lado, não estamos fazendo isso. Tá, primeiro de tudo, a gente nem tem negociadores. O Kushner e o Witkoff ainda estão no cargo. E para mim isso é chocante, porque eles são tão incompetentes e tão parciais. Quer dizer, basicamente eles trabalham para o Netanyahu, os dois. E o Witkoff, bom, o Kushner até conhece a região, ele conhece as pessoas, porque já ganhou muito dinheiro nos Emirados Árabes. Ele é um cara de negócios, então conhece algumas figuras. Talvez até tenha alguma noção da cultura. Talvez. Já o Witkoff não é mais do que um amigo do ramo imobiliário do Trump e um sionista. Essas são as qualificações dele. Então, a gente ainda não trocou esses caras. Eu sei que, da última vez que eles fizeram um encontro presencial no Paquistão, disseram que a equipe de Teherã trouxe para cada ponto uma pesquisa enorme. Eles levaram tudo, levaram os especialistas, todo mundo preparado para conversar. Já o lado americano levou umas 300 pessoas, mas nenhuma delas tinha nada em mãos. Eram só enfeite, praticamente. E aí tinha o Witkoff, que não sabe nada, o Jared Kushner, que sabe muito pouco, e o Vance, que também sabe muito pouco. E o Vance nem conseguia tomar uma decisão, precisava falar com o Trump 10, 15 vezes, ligar para o Netanyahu não sei quantas vezes, e no fim não conseguiram fazer nada. Isso aí nem chega a ser diplomacia. Isso não é negociação. Isso nem chega a ser um jogo, é um show. E um show muito ruim. Então, a verdade é que a gente não tem negociado. E o Trump continua dizendo, tem uma negociação, tá indo bem, gostamos das pessoas, eliminamos os caras maus e depois eliminamos o próximo grupo de caras maus. Mas esse novo grupo, esses são bons. Isso é uma loucura, porque as pessoas são exatamente as mesmas, só que um pouco mais radicais. Toda vez é assim. Olha o novo líder supremo. A gente matou o pai dele, matou acho que a esposa, ou talvez um sobrinho ou sobrinha, e agora estamos criando pessoas ainda menos dispostas a negociar com a gente. Então, na prática, a gente nem está tentando negociar. Trump quer uma saída só porque o preço da gasolina está tão alto que ele teme uma grande derrota em novembro, nas eleições. E ele vê os números da própria impopularidade. Agora ele é o presidente mais impopular de todos os tempos. Desde que existem pesquisas, nunca teve outro assim. Ele é o número 1, ou seja, lá como quiser chamar, o mais impopular. E ele é sensível a isso. Ele tem amigos na Europa, que a gente já torturou e humilhou tantas vezes, que é do jeito que ele os trata. E eles não conseguem pagar pelo petróleo e pelo gás que a gente obriga eles a comprar da gente. E não dá, sabe? É um problemão para eles. Então eles estão reclamando. E a China, a Rússia não precisam disso. A China até precisa, mas nem tanto, porque tem maneiras de trabalhar com o Irã. Mas o mundo todo está sofrendo, especialmente o sul global. E a gente ainda nem começou a ver o pior desse sofrimento. Eu acho que o Trump já ouviu falar disso. Não dá para ter certeza, ele não costuma ouvir o pessoal da inteligência, né? Mas eu acho que ele já ouviu que os preços dos alimentos vão subir. E isso vai acontecer um pouco mais devagar, mas depois vão continuar altos, vão ficar altos por muito mais tempo. Os custos dos fertilizantes, a produtividade dos agricultores americanos e europeus, tudo isso vai cair.
American and European farmers is going to be lower. All these things relating because Trump wanted to do. Tudo isso está relacionado porque o Trump queria fazer o que o Netanyahu queria que ele fizesse, porque o Netanyahu realmente gosta dele e o valoriza. E os americanos não. Sabe, ele disse outro dia que tem 99% de popularidade em Israel. Então não há nenhuma seriedade do lado americano para fazer qualquer coisa. Agora, a única coisa que talvez seja boa nisso é que o Trump pode simplesmente decidir retirar as tropas, dizer que venceu e ir embora. Ele tem poder para fazer isso. Desta vez, eu acho que os militares não vão enfrentá-lo, porque já apanharam demais, estão há tanto tempo mobilizados que simplesmente não têm mais condições de lutar. Mas o problema é, claro, como sempre foi. E esse problema é Israel. Então o Trump fala sobre paz, diz que vai acabar com isso, porque ele está falando com a Europa, com a China, com o mundo todo. E aí, bem antes de tomar a decisão, ele liga para o Netanyahu, ou o Netanyahu liga para ele, como aconteceu mais recentemente. E o Netanyahu diz, você não pode sair porque eu ainda não terminei no sul do Líbano. Aliás, eu preciso parar de dizer sul do Líbano. Acho que eles estão atrás do Líbano inteiro. Então ele diz, eu ainda não terminei com o Líbano e a gente ainda não matou todos os habitantes de Gaza. Estamos trabalhando nisso. Eles devem morrer em breve. Mas a gente ainda não tem isso. Então você precisa ficar aí. E, Sr. Trump, o Congresso é nosso. Você é nosso. A gente colocou você no cargo com o dinheiro da Miriam Adelson e de várias outras pessoas. Você trabalha pra gente e se acha que não trabalha, a gente tem coisa contra você. Tenho certeza de que tem chantagem envolvida nisso. O Trump está longe de ser uma pessoa perfeita. Quer dizer, os democratas estão completamente obcecados por ele, que ele é uma pessoa péssima, com um histórico ruim. Mas é verdade. Ele fez coisas das quais se envergonha e não quer que venham à tona. Ele se preocupa com o próprio legado. E Israel tem esse legado nas mãos. Quando Trump fala com Israel, ele percebe, bom, eles não vão me deixar sair. Não vão me deixar sair. Então acho que não vai ter paz. Vamos ficar. E eu acho que o que o Trump vai fazer, e outras pessoas já disseram isso, mas eu também prevejo, porque tenho um mau pressentimento, é esperar até o fim do Hajj, que deve ser no sábado, eu acho. A maioria dos peregrinos vai estar voltando para casa, fora da Arábia Saudita. E aí vão faltar 2 semanas para o início da Copa do Mundo da FIFA. E eu acho que ele vai soltar tudo que achar que pode contra os alvos que quiser atingir. E ele provavelmente vai atacar alvos de infraestrutura. E claro, o Irã vai reagir. Aí você vai ter estações de purificação de água atingidas, vai ter muito dano causado. E então, quando o Trump ficar sem armas, o que deve levar uns 3 dias, como ele achou da primeira vez, ele vai dizer, eles nos ligaram, imploraram para a gente parar e agora vamos fazer o acordo. E esse acordo vai ser exatamente o que o Irã ofereceu desde o primeiro dia, com alguns pequenos ajustes. Eles vão cruzar o estreito, vão administrar o Omã, a trade do estreito com o Omã e o Irã, vai gerenciar o estreito. Isso vai acontecer. O bloqueio vai acabar, o petróleo vai voltar a fluir. A gente provavelmente vai ter que descongelar alguns ativos. Se não descongelar, a guerra continua. Mas eu acho que ele vai acabar descongelando. Vai ter essas medidas que ele toma porque a gente não consegue sustentar essa guerra por muito mais tempo. A gente não tem como lutar no verão. Então, ele só tem esse período agora. Mas o que eu estou descrevendo são 2 coisas ao mesmo tempo. Um fracasso da diplomacia e depois o Trump fazendo o que puder para desgastar o resto das nossas forças armadas, prejudicar o Irã e agradar o Netanyahu. E eu acho que é por isso que você viu o Netanyahu, nesse último fim de semana ou algo assim, o governo de Israel dizendo agora precisamos destruir 10 prédios para cada ataque de drone. A gente precisa ser direto. Já avisamos o Líbano, já avisamos o sul do Líbano. Vocês vão ficar parecidos com Gaza. Em todo lugar que a gente ataca, a gente faz parecer Gaza.
Eles estão destruindo cidades com mais de 1000 anos, reduzindo tudo a escombros, mandando todo mundo embora. E se você não for, eles atiram em homens, mulheres e crianças. E depois, quando os paramédicos chegam para tentar salvar as pessoas, atiram neles também, igual em Gaza. E os repórteres, bom, nesses eles atiram primeiro. Então, eles estão acelerando, porque sabem que provavelmente tem mais ou menos 3 semanas de cobertura dos Estados Unidos. 3 weeks left of US cover. And I would think that we have E 3 weeks eu acho que a left gente on tem our mais ou menos 3 semanas com nossos porta-aviões antes que o pessoal simplesmente diga, olha, não dá mais para manter esses navios. Eles precisam de reparos, precisam de suprimentos e as pessoas precisam de descanso e lazer. Não dá para deixar todo mundo nesse modo de espera o tempo todo. Não é assim que se usa uma força militar. Então, em 3 semanas, eu acho que isso vai acabar. Mas não vai acabar porque Israel vai estar por cima, pelo menos ali, até que a nova estrutura de segurança realmente entre em ação. E essa vai ser uma estrutura de segurança regional. E eu acho que vai ser justamente o que vai conter Israel. E eu acho que tem uma coisa aí, eu conheço o Tucker Carlson e o jeito dele, porque muita gente conservadora e do movimento América em Primeiro Lugar ficou revoltada com a derrota do Thomas Massie para um fantoche pró-Israel. E ficaram chateados porque a gente vai perder o Thomas Massie. Mas o que o Carlson disse, e outras pessoas também estão dizendo, é que essa derrota, na verdade, vai ser uma vitória pírrica para o AIPAC e para o grupo pró-Israel, porque agora ficou escancarado como eles agem. Eles não se importam com democracia, o que é até engraçado, já que a gente deveria ser o farol da democracia. Mas, na verdade, o nosso governo não liga para a democracia. E Israel, então, certamente não consegue tolerar isso. Mas não, eu acho que o Irã precisa continuar em alerta. E eles estão. Eles não estão me ouvindo, não precisam que eu diga isso para eles. Eles já têm uma boa noção do que estão enfrentando. Sabe, não dá para confiar neles. Mas o Trump vai... O exército não consegue se sustentar por muito mais tempo, entende? Então eu acho que em umas 3 semanas ele vai esperar até o próximo fim de semana e, em algum momento depois disso, vai fazer um bombardeio de 3 dias. E vai ser algo bem espetacular, ou pelo menos vai parecer assim, porque o Trump vai dizer, eu acabei com eles, do mesmo jeito que disse em junho do ano passado. E aí as tropas vão ter que voltar. E nós não vamos voltar para aquelas bases no Golfo. Sabe, todas aquelas bases militares que a gente forçou ou combinou com os cataris, os bareinitas e os sauditas para construir, façam para nós essa base linda, construam bases bonitas, comprem nosso equipamento, paguem um dinheiro extra e a gente coloca nossas tropas aí. Isso vai proteger vocês. A gente não fez nada disso. Então eles aprenderam a lição. Eles sabem que não dá para confiar na gente. De novo, uma nova estrutura de segurança está surgindo das rachaduras da que a gente tem, que estamos sendo praticamente obrigados a abandonar. Sinceramente, não dá para sustentar. Nunca funcionou. E agora a verdade veio à tona. Então é um momento de mudança. E isso é empolgante. Com certeza sim. Absolutely. Yes. That's as positive as I can get. I think Isso é o mais positivo que eu consigo ser. Eu acho que a mudança está chegando. Não, eu realmente acho que encerrar a conversa com uma nota positiva é exatamente o que a gente precisa. Tenente Coronel Karen Kwiatkowski, muito obrigado por isso. É sempre um prazer enorme receber você aqui. E eu recomendo fortemente que todos os nossos espectadores confiram o seu Substack. É leitura obrigatória. Muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado por palavras gentis. Eu agradeço de verdade. see you next time.